Ministério Público prepara carta para a CBF recomendando paralisação do futebol no país. Jogo do Flamengo não vai ser transmitido pela Record. Saiba onde assistir. E mais, Mengão fecha parceria com empresa que vai buscar patrocínios para o clube. Técnico Klopp defende que Liverpool não libere jogadores para a seleção brasileira. E comissão técnica de Tite começa a observar Pedro, que pode ser o substituto de Firmino na seleção. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Rafa Flamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação do nosso Mengão. Eu já começo falando que o Flamengo foi o único a vencer na primeira rodada do Campeonato Carioca. Vasco perdeu, Botafogo empatou e ontem o Fluminense perdeu de virada para o Resende. Flamengo, que é o único gigante do futebol carioca, venceu aí na primeira rodada, os outros tropeçaram. Lembrando que são 12 clubes, todo mundo se enfrenta e os melhores, os 4 melhores, fazem as semifinais e final do Campeonato Carioca 2021. Olha aqui, a Record não vai transmitir o jogo do Flamengo amanhã, 18 horas. E aí começa o torcedor a ter dúvidas em relação à transmissão. A Record informou em sua grade que vai transmitir Volta Redonda e Vasco às 21 horas para Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Goiânia, Pará, Amazonas, Minas Gerais, só Uberlândia, Sergipe, Piauí, Amapá, Roraima, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná. 13 estados mais o Distrito Federal. Nenhuma cidade nova em relação aí a Flamengo e Nova Iguaçu. Com isso, os torcedores do Flamengo assistirão na plataforma própria que o clube criou, a Flá TV+. O problema é que no primeiro jogo, Flamengo e Nova Iguaçu, a plataforma teve uma grande instabilidade, caía toda hora. O Flamengo teve uma dificuldade com a Brado TV. A Brado TV é a plataforma que serve aí para fazer streaming dos jogos do Flamengo. Então só quem comprou o pacote, R$ 129,90, ou se você quiser comprar esse jogo avulso, é que vai assistir Flamengo e Macaé pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Então a Record não vai transmitir o jogo de amanhã. Quem está assistindo esse vídeo, compartilha para os amigos e espalha essa informação que amanhã não terá transmissão da Record desse jogo do Mengão do Campeonato Carioca, somente na Flá TV+. O Flamengo acertou um contrato de 1 ano com a High Impact Media Football Club. Essa empresa agora vai buscar patrocínios para o Flamengo, futebol e também os esportes olímpicos. Os renomados publicitários Júlio Pedro, Robson Vasconcelos e Sérgio Amaral são os donos da empresa. A informação foi trazida ontem em primeira mão pelo Gustavo Henrique, no canal Gustavo Henrique, dando choque. E lembrando que o Flamengo está aí sem 2 patrocínios, das mangas e das costas. Só que o Flamengo está pedindo um valor alto para os padrões. Se antigamente o Flamengo pedia 3 milhões, 5 milhões, agora está pedindo 12 milhões para as costas e 12 milhões para a manga da camisa. Desde que a MRV saiu no final de janeiro, o Flamengo está jogando com as costas vazia. E o clube agora vai buscar patrocínio. Essa empresa será aí a intermediária. O Flamengo está pedindo mais de 20 milhões só para esses 2 espaços na camisa. 12 milhões para as costas, 12 milhões para a manga, 1 ano de contrato. Olha aqui uma informação que está preocupando muita gente. O Ministério Público vai recomendar à CBF, através de carta, a suspensão de todas as competições das partidas de futebol no país. A carta deverá ser assinada em conjunto pelos presidentes das comissões estaduais que tratam da segurança nos estádios. Inclusive, o presidente da Comissão Nacional, o procurador Valberto Lira, da Paraíba, adiantou ao site gegloboesporte.com uma prévia do documento e diz o seguinte: a Comissão Nacional decidiu emitir uma nota técnica recomendando à CBF
a suspensão de toda e qualquer competição por ela organizada, em face da situação que hoje o Brasil atravessa, com crescimento, número de pessoas falecidas e contaminadas. Disse aí Valberto Lira na carta. Todos os colegas que integram a comissão entendem que, se não houver o acatamento dessa recomendação, serão ajuizadas ações em todos os estados. Vivemos uma situação que preocupa a todos. Esses deslocamentos de equipes de um estado para o outro trará mais possibilidade de contágio. O debate sobre a paralisação do futebol no país ganhou grande proporção depois que Lisca Doido, técnico do América Mineiro, fez um apelo após uma rodada do Campeonato Mineiro. O América Mineiro enfrentou o Atlético e o técnico lembrou aí de pessoas que partiram com a doença, pessoas que ficaram hospitalizadas e tudo mais. Não só o Lisca Doido, mas também o presidente do Santos é a favor da paralisação do futebol no país. Outro, o Maurício Barbieri, depois do último jogo com o Red Bull Bragantino, ele falou que não é motivo de comemorar a vitória, ele ganhou lá no Campeonato Paulista. E também outro foi o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, pedindo aí a paralisação do futebol. Por outro lado, 2 estaduais já suspenderam aí os campeonatos. O Campeonato Catarinense suspendeu pelo menos pelos próximos 15 dias e o Campeonato Cearense, que não pode mais acontecer. Porém, o que está liberado ainda é a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste por parte da CBF. A CBF ainda não disse o que vai fazer e eu quero saber de você, torcedor. Você acha que o futebol deve paralisar novamente no país? Ou não tem nada a ver o futebol, é mais difícil os jogadores se contaminarem? Deixa aqui nos comentários que eu quero fazer um termômetro e saber a sua opinião sobre a paralisação ou não do futebol no país. O técnico Klopp defendeu que o Liverpool não libere jogadores para a seleção brasileira e diz o seguinte: são pagos pelo clube, temos que ser prioridade. Eu queria muito que o Flamengo pensasse dessa maneira, né? O Klopp diz o seguinte: nós somos a prioridade, não as seleções. Não podemos nos permitir que nossos jogadores voltem dos compromissos com as seleções e tenham que passar 10 dias em quarentena. Não tenho problema em ceder os jogadores no verão, mas agora não. Johan Klopp, sobre a próxima data FIFA. As viagens diretas, partindo e chegando dos países da lista vermelha, estão atualmente proibidas no Reino Unido, como toda a América do Sul e Portugal. O Liverpool tem 3 jogadores constantes sendo convocados aí para a seleção brasileira: o Fabinho, o Roberto Firmino e o Alisson. E com essa declaração do Klopp, o Liverpool vai dificultar e muito a liberação dos atletas para a seleção brasileira. Com isso, a comissão do técnico Tite já começa a observar jogadores da posição do ataque, ali de volante e também goleiro, para uma possível reviravolta aí. Se realmente o Liverpool não liberar os jogadores para a seleção, vão surgir aí 3 vagas. E o atacante Pedro é um desses jogadores que encabeça a lista do técnico Tite. Ele está sendo observado de perto, mesmo sem muita participação no time. Ele que vem do banco de reservas quase que todos os jogos. O Gabigol é o titular, mas se o Pedro for convocado, aumenta a lista de jogadores do Flamengo, já que o Tite está de olho em Gerson, que muito provavelmente deve ser convocado na próxima da seleção brasileira, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Gabigol, Felipe Luiz e agora Pedro. São 6 os jogadores que estão encantando aí o técnico Tite para disputar aí algumas partidas pela seleção brasileira. E aí, torcedor, o que você acha disso, hein? A minha seleção é o Flamengo e essa é a minha opinião. A gente traz aqui novas informações do nosso Mengão a qualquer momento. Você chegou até aqui, cola aí esse dedo no like. Não se esqueça, o seu like ajuda demais o nosso canal, os nossos vídeos. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. A qualquer momento voltaremos com novas informações do nosso Mengão nesta sexta-feira. Sextou. Valeu!